E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Cruzeiro e Sampaio Corrêa ficaram ontem num empate por 1-1 lá no Maranhão, partida que abriu a 37ª rodada da Série B. Um jogo de compadre, né? No primeiro tempo ainda teve alguma coisa, alguma competitividade. No segundo os times só tocavam a bola mesmo de uma forma bem irritante, né? Mas que foi o suficiente para que as duas equipes cheguem a 47 pontos na tabela. O Cruzeiro está hoje em 11º lugar e pode garantir matematicamente a permanência na Série B nesta sexta-feira. Para isso a gente precisa que Remo ou Londrina não ganhem sua partida. As duas equipes jogam fora de casa, o Remo enfrenta o Vasco e o Londrina visita o Vila Nova. E com esse ponto conquistado, pelo menos um time que está ali na zona de rebaixamento não pode mais nos alcançar, que é o Vitória, que no máximo chegará a 46 pontos, né? Com isso, Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas, que está lá embaixo já rebaixado, esses três times já não alcançam o Cruzeiro. Agora a gente precisa que mais um time não consiga chegar a 47. Vanderlei Luxemburgo tratou como normal a postura dos times de fazer um jogo de compadres no segundo tempo e não atacar o adversário, apenas tocar de lado esperando o apito final. Ele lembrou a importância do ponto e disse que para ser rebaixado com 47 teria que cair o mundo. O problema dessa história é que o mundo tem caído, né? E nos últimos anos cai sempre na cabeça do Cruzeiro. Então eu estou nessa sexta-feira ligeiramente desesperado e torcendo muito para que Vasco ou Vila Nova ou os dois pelo menos empatem, mas de preferência até ganhem os jogos, sabe? Pra gente não ter mais esse sofrimento e para que amanhã a gente já possa estar tranquilo com o Cruzeiro não correndo mais nenhum risco de cair para a Série C. O treinador também cobrou da diretoria o pagamento do transfer ban. Disse que essa é a melhor contratação que podemos fazer no momento, porque se não pudermos ir ao mercado agora, os melhores jogadores disponíveis já terão sido contratados por outros times. E nesse ponto aí eu vou discordar do Vanderlei Luxemburgo por um motivo muito simples, né? Ele falou que mercado você tem que chegar cedo, ainda usou a metáfora, o macarrão tem que comer quente, se ficar frio ele fica ruim e tudo mais. Mas, ô Vanderlei, se você não tem dinheiro, você pode ser o primeiro a chegar no mercado, você pode chegar antes dos funcionários, tá? Você não vai conseguir comprar mercadoria boa, irmão. E o Cruzeiro não tem dinheiro, todo mundo sabe disso. Um bom exemplo é a gente ver como o clube sempre está convivendo com atrasos de salário. Inclusive, por informação da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro está começando a pagar hoje os salários que deveriam ter sido pagos aí no dia 5 para funcionários administrativos, né? Futebol de base, feminino, mas o pessoal do futebol profissional, por exemplo, já está com o salário desse mês atrasado. E saiu agora há pouco no Globoesporte.com uma notícia que o Cruzeiro tem duas contratações encaminhadas para a próxima temporada. Não foram reveladas posições, nome do jogador, nada disso, mas tem dois reforços aí engatilhados, mas que dependem, obviamente, do pagamento do transfer ban, algo aí na casa de 14 milhões de reais, né? Porque é uma dívida referente ao não pagamento da contratação do Arrascaeta e outra dívida pelo não pagamento da contratação do Riascos. Mas sem ter a menor ideia de quem são esses nomes, vocês acham mesmo que o Cruzeiro vai conseguir atrair grandes jogadores nesse momento? Jogadores que vão chegar aqui para botar a camisa para serem titulares e resolver problemas do time? Ou se o Cruzeiro trouxer dois jogadores agora, serão duas apostas que provavelmente serão jogadores medianos ou até ruins, né? Porque é o perfil que o Cruzeiro contratou nesses mais de 20 reforços que a gente está buscando por ano. E acho sinceramente que o que precisa acontecer agora, primeiramente, é resolver essa situação, acabar a briga contra o rebaixamento, né? Tomara aí que o Vasco e o Vila Nova ganhem as partidas de hoje para acabar com esse pesadelo de uma vez por todas, e aí a gente vai pensar no próximo ano. A primeira coisa a fazer é limpar o elenco. Tem muita gente de qualidade técnica duvidosa ou gente ruim de bola mesmo, que eu espero que não esteja no elenco do Cruzeiro pro ano que vem. A partir daí é mapear muito bem jogadores que podem subir da base, os jogadores que vão retornar de empréstimo também, e tentar usar esses jogadores especialmente no Campeonato Mineiro, enquanto é feita a transição para clube-empresa. Fez a transição para clube-empresa, o Cruzeiro passa a ter alguma capacidade de investimento, a gente vai ter dinheiro, aí sim a gente vai no mercado, porque a gente ir no mercado agora, nós não vamos conseguir contratar jogador bom. O treinador acabou deixando escapar que o jogo
contra o Náutico será o último de Ariel Cabral com a nossa camisa. Ele citou que o confronto será a despedida do Sobis e do Cabral e pediu a presença da torcida para fechar o ano com um resultado positivo. E sem dúvida nenhuma a torcida do Cruzeiro tá afim de ir no jogo, né? Mas até para saber onde será o jogo e qual a data da partida, a gente depende do Cruzeiro não ter mais risco de rebaixamento. Porque se acontece o pior cenário possível, né? E Remo e Londrina vencem as suas partidas, amanhã a Ponte Preta vence o seu jogo também, vai ficar tudo para a última rodada. Ficando para a última rodada, o jogo obrigatoriamente terá que ser realizado no domingo, 4 horas da tarde, que é o dia que devem ser realizados todos os últimos jogos aí da rodada da Série B. Nesse contexto, a gente não poderia jogar no Mineirão, porque já tem um jogo do Atlético marcado para lá. Então o Cruzeiro teria provavelmente que jogar no Independência, o que já reduziria muito essa expectativa que existe, né, de uma festa da torcida, da despedida do Sobis e do Ariel Cabral, até porque a casa do Cruzeiro é o Mineirão, não é o Independência. Então, gente, vamos torcer muito para que esse pesadelo acabe logo e para que essa partida contra o Náutico seja realmente um jogo ali de alívio, eu diria, né? Porque a gente não tem muito o que festejar. E sobre o Ariel Cabral, eu acho que essa despedida dele tá com uns 2 anos atrasada, né? Um jogador que realmente, desde 2018, eu diria que não consegue mais jogar num bom nível, num nível competitivo que a gente espera, mas pelo menos a gente deve elogiar sempre o profissionalismo desse cara, que sempre que esteve disponível ele quis jogar pelo Cruzeiro, ele tentou ajudar, mas ele tem limitações físicas e até técnicas, eu diria, né? É um jogador que realmente não consegue produzir. Mas o contrato tá acabando e parece que dessa vez não vão renovar, deve entrar então nesse jogo, ou começar jogando, sei lá, mas deve participar desse jogo contra o Náutico, e no ano que vem ele vai para outro clube ou aposenta, e é com ele mesmo. Para o jogo contra o Náutico não contaremos com o atacante Thiago, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Ele provavelmente não seria titular por causa da despedida do Rafael Sobis e o retorno do Marcelo Moreno, que serviu à seleção. E eu tô abordando essa situação do Thiago porque teve um cara que comentou que o Thiago tomou o 3º cartão amarelo para tirar férias antecipadas. Ô gente, vocês acham o quê? Que durante essa semana, até o sábado que precede o jogo contra o Náutico, né? Que o jogo nesse momento tá marcado para o domingo. Vocês acham que o Thiago vai ficar de férias? Ele vai ser liberado agora? Ele não vai ter que treinar normalmente? Ele só não vai pro jogo, né? E ele tomou o 3º cartão amarelo. Eu também fiquei com a impressão que foi um cartão meio forçado, mas acho que teve muito mais a ver com essa questão do Rafael Sobis, o retorno do Marcelo Moreno também, que são jogadores que têm mais peso e certamente devem participar de algum momento ali do confronto com o Náutico. Tá? E sobre o gol que o Thiago perdeu ontem, é óbvio que não pode perder aquela finalização de canhota que ele chutou em cima do goleiro, assim como o Claudinho também não podia ter perdido aquele gol, né? O Cruzeiro hoje é um time que tem problemas em todos os setores e uma das coisas que precisa ser melhorada para o ano que vem é essa finalização, porque quando a gente consegue criar, que a gente já não cria muito, o que a gente erra de gol feito é uma coisa absurda. Falando em atacante, o Zé Eduardo mais uma vez não entrou no jogo de ontem e se vê vítima de mais uma polêmica por comentários do seu pai em rede social. Eduardo Andrade citou que o treinador Luxemburgo está de birra com seu filho por causa das suas manifestações no Twitter e que o atleta foi chamado a atenção por isso num treinamento. A grande ironia dessa polêmica é a seguinte: o pai do Zé Eduardo está dizendo que o Luxemburgo não deixa o seu filho jogar porque ele, Eduardo, faz reclamações do Luxemburgo da falta de oportunidades para o seu filho. Aí o que o pai do Zé Eduardo vai lá e faz? Reclama mais uma vez na internet do Luxemburgo. E eu acho que todo mundo entende que o pai do Zé Eduardo quer o melhor para o filho dele, quer ver o filho jogando, e nós, torcedores do Cruzeiro, também queremos ver o Zé Eduardo jogando. Mas quanto mais ele faz esse tipo de reclamação pública na internet, se o Luxemburgo tem uma birra do filho dele, essa birra só vai aumentar. E vamos lembrar, essa mesma coisa aconteceu no ano passado, na época do Filipão. É exatamente o mesmo looping. O Zé Eduardo não vinha recebendo oportunidades, o pai reclama na internet, a partir daí o moleque não tem mais nenhuma chance, tá? E eu acho que é hora do Zé Eduardo dar uma chamada no pai dele e falar: ô papai, para de conversar fiado, fica na sua, pelo amor de Deus. E até fazendo um gancho com outro atacante, vocês lembram que alguns anos atrás o Marcelo Moreno passava muito por esse problema? O pai do Marcelo Moreno direto conversava fiado e isso gerava problemas pro filho, né? Teve uma série de episódios ali no início da década passada, ali 2011, 2012, isso acontecia muito, até o momento que aparentemente o Marcelo Moreno conversou com o pai dele e isso acabou. Era uma época de menos internet, que era mais a coisa da entrevista, né? Mas ainda assim, se
o problema do Luxemburgo é com o pai do Zé Eduardo e com essas reclamações e ele está descontando no filho, o pai do Zé Eduardo ir lá e fazer mais reclamações não vai ajudar em nada. E só pra deixar bem claro, eu acho que o Vanderlei peidou na farofa ontem. Era pra ter colocado o Zé Eduardo uns minutinhos sim, até porque ele nem fez 5 mexidas, ele só fez 4 alterações, né? Mas da forma como o jogo estava acontecendo, defesa toca a bola de um lado, defesa toca a bola de outro, se o Zé Eduardo tivesse entrado também, não teria feito nenhuma diferença pra ele e a gente nem poderia ter visto ele jogando, ele produzindo alguma coisa, porque ninguém produziu nada naquele segundo tempo, tá? Então vamos ver se o Zé Eduardo será relacionado e se ele consegue entrar alguns minutinhos aí contra o Náutico, mas é muito improvável, né? Até porque vai ter Sobis e Marcelo Moreno. E pra fechar, eu quero falar sobre Nonoca Ventura, o ex-Lucas. Segundo o site Footstats, o volante é o jogador com a melhor média de desarmes por jogo entre todos os atletas da Série B, com mais de 3 por partida, mesmo considerando o jogo de ontem, em que ele não fez nenhum desarme, até porque não teve jogo. E eu achei essa informação meio por acaso ontem, até compartilhei isso lá no Twitter, né? A média do Nonoca ontem, inclusive antes da partida, era melhor, justamente porque ele não teve nenhum desarme contabilizado aí nessa partida contra o Sampaio Corrêa, mas ainda assim, depois de uma partida em que ele não faz nenhum desarme pelas circunstâncias do jogo, ainda assim ele é o melhor jogador para desarmar na Série B com boa margem para o segundo colocado. E essa informação ganha mais relevância quando a gente lembra o que foi a temporada do Lucas Ventura e o que tem sido a carreira do Nonoca, a forma como o Cruzeiro sacaneou esse moleque mesmo nos últimos anos, tá? Para quem não lembra, ele aparece bem no Cruzeiro em 2017, faz partidas muito boas, em 2018 não vinha tendo oportunidades, eu sei que ele teve até uma lesão no início do ano, depois foi emprestado para o Sport, onde também não jogou. Volta para o Cruzeiro em 2019, fica treinando separado até ser emprestado ao Boa Esporte e passou 2019 e 2020 cedido ao clube aí de Varginha, né? Volta para o Cruzeiro em 2021, ficou um tempo ali treinando separado, começou a pré-temporada depois dos outros jogadores, inclusive, aí o Felipe Conceição integrou ele para treinar com o grupo. Não deu nenhuma oportunidade para ele jogar um minuto sequer, né? Lembrando que nós tivemos, por exemplo, o Matheus Neres jogando várias partidas e o Neres ainda tá no Cruzeiro, para quem não lembra, tá? Só que há muito tempo nem relacionado por os jogos é mais. Com a chegada do Mozart, que o Nonoca recebe a primeira oportunidade de jogar, foi até num jogo contra o Brasil de Pelotas, então ele faz algumas partidas, no início inclusive ele nem conseguia jogar 90 minutos, né? Justamente porque ele estava há muito tempo sem jogar regularmente, mas nas últimas rodadas ele tem crescido bastante de produção, fez um ou outro jogo ruim, é verdade, a partida contra o Vila Nova, por exemplo, ele cometeu um pênalti bobo, mas a média de atuações dele na Série B vem sendo muito boa e muito regular, tá? Até na questão do passe, que eu acho que ele pode evoluir sim, ele é um jogador que tenta mais passe pra frente que boa parte dos nossos volantes, né? E tem até um índice de acerto muito bom. Acho que é um dos poucos jogadores do Cruzeiro que se salvou nessa temporada ruim e é um cara que tem uma margem natural de evolução por ainda ser muito jovem. Então a expectativa é que ele, tendo sequência de jogo, na temporada que vem ele consiga produzir ainda melhor. E o mesmo vale para o próprio Adriano, que fez um jogo correto ontem, também é um volante muito jovem, proveniente aí da base do clube, e a boa notícia é que a diretoria começou a pagar os atrasados pro Adriano, tá? Parece que pagou algo aí na casa de 200 mil reais, o que não é tudo que devia para ele, mas já é um indício, né? Talvez facilite inclusive a permanência dele e até uma renovação de contrato para o próximo ano. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!